Nossa convidada nesta informação privilegiada, Catarina Martins, a eurodeputada do Bloco de Esquerda. Boa noite, seja muito bem-vinda ao NOW. Vamos começar por olhar para este programa eleitoral da AD. Como é que avalia estas propostas? São melhores ou piores do que o programa da AD do ano passado? Bem, boa noite antes de mais, obrigada pelo convite. Eu ouvi a declaração de Luís Montenegro, não consegui ainda ler o programa. Há uma coisa que eu acho que é muito impactante, que é o facto de Luís Montenegro prometer que o salário mínimo nacional vai chegar aos 1.100 euros em 2029, o tempo que ainda falta, quando um T2 em Lisboa já custa 1.200 hoje. E não tem nenhuma medida para baixar os preços da habitação. Aliás, insiste em mecanismos fiscais que ficou provado nos últimos tempos que servem para aumentar e não para descer o preço da habitação. E depois, sobre os salários, é continuar a achar normal que os salários sejam mais baixos do que uma casa. E este é o grande problema. As metas para si não são adequadas? As metas estabelecidas pela AD para o salário mínimo nacional e para o salário médio? Não são adequadas de todo. Nós temos um problema em Portugal. Nós precisamos que todas as gerações, mas pensemos nas gerações mais jovens, que se estão a formar, querem trabalhar, queiram ficar em Portugal. Quando ouvem um primeiro-ministro prometer-lhes que o salário mínimo vai ser 1.100 euros em 2029 e que as casas vão continuar a aumentar de preço, estamos a convidar as pessoas a ir embora. Esta falta de visão para o país, esta falta de respeito pelas pessoas, pelo trabalho, pela esta ideia de que em Portugal pode-se viver muito melhor do que se vive. Ou seja, nós temos uma economia que é muito desigual, temos um setor de especulação imobiliária que é o verdadeiro cancro da nossa economia. E nesse setor, este programa da AD não traz nenhuma medida, no seu entender, ou no entender do Bloco de Esquerda, suficiente não traz nenhuma medida para acabar repete, com as ou seja, não há nenhuma novidade. Não há nenhuma novidade em relação ao que tanto o Partido Socialista como o PSD têm vindo a fazer e a anunciar e que se tem provado insuficiente para descer o preço da habitação. É bom que as pessoas percebam, nós em Portugal temos, claro, um problema de salários muito baixos, o que faz com que tudo o resto seja muito caro, seja tão difícil chegar até ao fim do mês, mas temos também um problema de casas muito caras. Não é muito caras em relação aos nossos salários, é muito caras do ponto de vista absoluto. Em qualquer sítio do mundo, as casas em Portugal são caras. E, portanto, não há seriedade de nenhum projeto para o país que não baixe o preço da habitação. E isto é verdade para quem está a pagar a sua casa ao banco, quem não consegue comprar casa, quem não consegue pagar a renda, mas também é verdade, por exemplo, para o comércio, que fecha portas, porque não... Ou seja, paga rendas muito elevadas também. A especulação imobiliária a especulação imobiliária está não só a asfixiar os trabalhadores das famílias, mas como está a asfixiar toda a economia. Havia alguma medida positiva neste programa? Há aqui, por exemplo, um aumento do IRS. Isso é positivo? Bem, nós não sabemos, na verdade o que nós sabemos até agora é que sempre que Luís Montenegro prometeu descida de impostos, desceu para quem é mais rico. Aliás, as pessoas que agora estão a ser confrontadas com as devoluções ou não devoluções do IRS já perceberam que o que o Luís Montenegro prometeu, afinal, foi baixar as retenções na fonte para depois as pessoas no fim do ano terem que pagar tudo e, portanto, o alívio fiscal que se fez sentir foi em quem tem mais rendimentos. E aqui é uma questão de escolha. A direita escolhe proteger quem ganha mais, quem tem mais rendimentos. E toda a sua política fiscal tem vindo a proteger as classes mais altas. Ora, Portugal é um país muito injusto e precisa seguramente de proteger quem ganha menos. Eu lembro que nós somos um país com as taxas máximas de IVA das mais altas da Europa e cobramos por bens essenciais como a energia essa taxa mais alta. E, portanto, há tanto por fazer para conseguirmos baixar a carga fiscal por quem tem dificuldade para chegar ao fim do mês. Baixar a carga fiscal de quem tem muito. Já sabemos que a direita está sempre disponível. É muito mãos largas para quem já tem tudo. Tivemos também o Primeiro-Ministro a garantir que não haverá déficit, ao contrário daquilo que foi divulgado ontem pelo Conselho de Finanças Públicas, com as previsões de um regresso ao déficit, pelo menos no ano de 2026. A previsão de déficit para o Bloco de Esquerda é um problema? Tencionam, de alguma forma, fazer uma adaptação no programa eleitoral para, no fundo, prevenir eventuais abalos na economia portuguesa? O Primeiro-Ministro não faz nenhuma ideia como é que ficará o déficit. Aliás, nenhum país na União Europeia sabe como será e, portanto, o governo português também não sabe. Aliás, o Ministro da Economia teve aquilo que foi considerado um lapso, mas eu julgo que não foi um lapso, foi o momento em que o Ministro da Economia disse a verdade, disse nós não podemos garantir que não vai haver déficit. O Primeiro-Ministro estava a assistir, fez-lhe sinal e ele lá corrigiu e disse não vai haver déficit, certeza. Eu acho que é preciso falar a verdade às pessoas. Nós estamos a viver um momento muito complicado, internacionalmente complicado. Espero que possamos ainda falar de Donald Trump e do que está a fazer, nomeadamente com a política de tarifas, mas não só. E há uma série de planos, mesmo do ponto de vista europeu, que eu acho errado
errados e que vão fazer aumentar as despesas do Estado e podem fazer aumentar o déficit de forma errada, ou seja, sem investir nas condições de vida. Porque é verdade que um país pode ter que aumentar o déficit de uma forma virtuosa quando é para evitar crise social, quando é para reforçar a economia e com isso fazer com que se esteja mais forte nos anos a seguir. Isso é importante. O problema é quando a criação de déficit serve para alimentar, digamos assim, uma economia que só cria mais desigualdade e mais distribuição. De qualquer forma, a previsão de déficit, tendo em conta realmente essa instabilidade internacional que sabemos e esta guerra comercial à qual já estamos a assistir há alguns dias e sobre a qual não conhecemos de todo o final, não pode ser preocupante o país, já mesmo sem essas previsões, ter uma perspectiva de entrar em déficit. Por isso é que eu dizia que é preciso perceber qual é o investimento que vai ser feito. Eu acho que Portugal deve investir muito nos setores da economia que são fundamentais para a nossa autonomia. Nós precisamos ser mais autónomos do ponto de vista da energia, do ponto de vista dos medicamentos, do ponto de vista da soberania alimentar, do ponto de vista dos transportes, ser um território mais seguro, ter habitação, claro, fundamental ter habitação. E esse tipo de investimento, ainda que no curto prazo possa, claro, ter questões de déficit associadas, é o investimento que depois torna a economia mais forte, consegue aumentar salários e com isso é virtuoso, ou seja, resolve o problema mais à frente. O problema é se nós, em vez de fazermos isso, estivermos a alimentar uma economia que gosta de viver de rendas do Estado, que é de grandes monopólios e oligopólios, que cobram tanto dinheiro aos consumidores e dão tão pouco nos salários que pagam, que são tão dependentes do exterior e que não reforçam o país, porque aí estamos a ficar mais frágeis só para ficarmos mais frágeis outra vez a seguir. E estas escolhas é que eu acho que são importantes e, desse ponto de vista, o governo português não tem nenhuma decisão de reforço do país e eu acho isso dramático. Como é que, enquanto eurodeputada, tem acompanhado a resposta da União Europeia às tarifas de Donald Trump? Agora sabemos que há uma suspensão de 90 dias de ambos os lados. Bem, a União Europeia tem tido uma atitude muito frágil face a Donald Trump. Claro que eu não acho que com Donald Trump se deva retaliar na mesma moeda, no sentido em que se Donald Trump é responsável, não vamos ser todos irresponsáveis, claro. Mas é preciso proteger o emprego na União Europeia. E é preciso proteger a economia da União Europeia e sobre isso é preciso ter algumas decisões fortes, também tarifárias, sobretudo de investimento. E a União Europeia anda sempre tarde, anda sempre a medo, muito dependente do que é a vontade dos Estados Unidos, e eu acho que há aqui um fator que tem sido pouco debatido em Portugal e que me parece muito importante, que é que Donald Trump está a usar as tarifas como sanção económica para obrigar a Europa a comprar gás natural dos Estados Unidos de que a Europa não precisa. Ou seja, quer que nós gastemos dinheiro com uma coisa que não precisamos, que do ponto de vista climático é um erro, do ponto de vista económico é um erro. E já há, nomeadamente o Comissário do Comércio da União Europeia, vozes a dizerem se calhar temos que pôr esta compra de gás, que é absurda para a Europa, em cima da mesa. A Europa não pode ceder a Donald Trump. Se cede a Donald Trump agora, vai ceder sempre, porque ele vai querer sempre mais. Por outro lado, também vejo em Portugal vozes que apoiam Donald Trump. E eu estou à espera de uma conferência de imprensa de André Ventura, em que ele venha pedir desculpa aos agricultores, aos trabalhadores da indústria, que são afetados pelas tarifas de Donald Trump. Porque nós temos em Portugal um agente da política de Trump contra os salários e contra a economia portuguesa, e é o Chega e André Ventura. Mas em relação à resposta da Comissão Europeia, pareceu-lhe adequada o anúncio das tarifas que acabaram por não entrar em vigor, estava previsto entrada em vigor na próxima semana. É esse o caminho ou acha que não? É claro que a União Europeia tinha que anunciar alguma coisa, mas a União Europeia tem de fazer mais do que isso. Tem de haver uma capacidade de diálogo multilateral, em que a União Europeia deve procurar diálogo com outras economias, porque o que os Estados Unidos querem é dizer que toda a gente negocia isoladamente com os Estados Unidos e tem de ceder. E para a União Europeia não ceder, tem não só de investir na sua economia, não só de proteger o seu emprego, mas também de ter uma resposta multilateral, dialogando com o resto do mundo, não aceitando que haja um bully que decide mandar abaixo a economia mundial por capricho ou para enriquecer muito rapidamente os bolsos de alguns amigos. Como é que avalia também a resposta do governo português? Foi ontem apresentado um plano para as empresas, é adequado, serve ao tecido empresarial para responder e enfrentar esta eventual crise com as tarifas? O governo português apresentou um pacote com um número muito impactante, não é? 10 mil milhões de euros. Depois, olhando melhor, percebe-se que algumas coisas são garantias públicas a empréstimos, etc. Enfim, na verdade, o número parece muito maior do que a garantia que existe, sobretudo não se percebe para que é.
não se percebe em que período, não se percebe como é que é utilizado e sobre isso é preciso ter cuidado. Queria lembrar o seguinte: empresas que lucraram muito durante a pandemia também tiveram muitos apoios. E quando nós vemos como áreas que são oligopólios, que têm cartelização contra os consumidores, da banca à grande distribuição, à energia, às telecomunicações, com muito apetite para todos os programas de apoio, devemos perguntar-nos onde é que estamos a gastar o nosso dinheiro e o que é preciso fazer. E o anúncio do Governo foi um anúncio muito mais Acho que houve algum aproveitamento político neste anúncio. Ontem o próprio Presidente da República disse que era evidente que Luís Montenegro tinha ganho alguns pontos com este anúncio. Bem, eu acho que numa situação de urgência o governo português deve agir, como é óbvio, está em gestão, mas não Apesar pode... de estar em gestão. Não pode ficar Mas o diferente. PS, Pedro Nuno Santos, queixou-se de não ter sido contactado. Poderia ter havido aqui um contacto também com outros partidos. O meu problema nem é só de contacto, é que o que anunciou não é credível como resposta ao momento. E, portanto, parece muito mais um número de propaganda do que uma ação necessária de um governo. Gostava de lhe perguntar, antes de terminarmos, como é que também interpreta o posicionamento do secretário-geral do PS ao dizer logo à partida, e nesta fase ainda inicial de praticamente pré-campanha, que rejeita um entendimento pós-eleitoral à esquerda no caso de não vencer estas eleições e, portanto, não ser eleito primeiro-ministro, dizendo que não governa, no fundo, nessas condições. Isto prejudica o entendimento pós-eleitoral à esquerda? Eu acho que é muito importante ir-se a esta campanha mobilizando voto para soluções para o país. Porque quem esteja sempre a pensar em aritméticas do dia seguinte, sem explicar às pessoas o que quer fazer, muito sinceramente é tudo menos democracia, parece um arranjinho de lugares. Nós achamos que isso não é bom, é bom ir com propostas concretas. Agora há uma coisa que o Pedro Nuno Santos disse que é importante, eu acho que é clarificadora, que é que Pedro Nuno Santos espera governar com o apoio de Luís Montenegro. E, portanto, espera ter um governo que seja viabilizado por Luís Montenegro, que é a pessoa que diz todos os dias ao país em que ninguém pode confiar. E eu acho isto tão absurdo quanto perigoso. E acho que ninguém à esquerda está à espera de ter um bloco central. E, portanto, quem acreditar em isto da esquerda, na força da esquerda para resolver os problemas do país, sabe que não é no PS que vai confiar o seu voto. Integrou a geringonça, sabemos, com o PCP também, com António Costa. Gostava de ver uma repetição desse cenário na Assembleia da República. Isso foi há 10 anos, durou 4 anos, 2015 e 2019, foi o governo mais popular da história deste século em Portugal. Sim. Por boas razões, porque repôs rendimentos, deu esperança às pessoas. Os tempos hoje são diferentes, há uma coisa que eu acho que se mantém verdade. É que esse entendimento não foi feito porque António Costa o queria fazer, nunca quis. Fez todas as eleições a querer voto útil contra a esquerda. Foi feito porque houve uma esquerda que se afirmou com as suas propostas para o país. E isso não pode acontecer agora no atual contexto também? É precisamente isso que é preciso fazer, que a esquerda afirme as suas propostas. Por exemplo, teto nas rendas, respeitar quem faz turnos. A vida não pode ser só trabalho e trânsito, as pessoas têm que ter tempo para viver. Portugal tem que ter uma economia mais justa, não pode haver milionários cada vez ricos e tão mais ricos, enquanto a generalidade da população conta os tostões para chegar até ao fim do mês, e com propostas concretas de um país mais justo onde se vive melhor. Eu acho que depois de contados os votos se verá que o governo se pode fazer, e tenho muita confiança que uma força do Bloco de Esquerda traga soluções de que o país precisa. Catarina Martins, agradeço a sua presença e a sua vinda aqui ao NAU. Muito